Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar início ao nosso quarto dia de curso. Eu já me apresentei aqui no primeiro dia, mas para quem não me conhece, meu nome é Brenda. Eu sou a presidente da ALACA e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intolerância à lactose e como ela interfere na vida da criança. Hoje a nossa aula será ministrada pela nutricionista Camila. Ela é formada em nutrição pela UFBA e trabalha na área de nutrição materno-infantil. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês estejam gostando do nosso curso. E qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente no @lacunime ou aqui mesmo pelos comentários. Obrigada, aproveitem a aula. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Camila Rashmich, eu sou nutricionista e hoje eu fui convidada para falar sobre o tema da intolerância à lactose na infância, né? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou nutricionista materno-infantil, sou formada pela Universidade Federal da Bahia e trabalho hoje com atendimento, né, de gestantes, de crianças, ajudo mães a guiar elas com relação à introdução alimentar, ajudo também com mães que querem perder peso pós-parto sem prejudicar o processo de amamentação para os bebezinhos. E crianças maiores também com seletividade alimentar. Então, esse mundo aí da nutrição materno-infantil que eu sou apaixonada é realmente o que eu gosto muito de fazer. E esse tema é um tema muito interessante, né, da intolerância à lactose, e é um tema que causa muita confusão ainda hoje em dia, né, tanto para as mães como para outras pessoas também. Então, é um tema que vale muito a pena a gente conversar para entender, porque a gente só consegue trabalhar, né, fazer a terapia nutricional da forma correta quando a gente identifica também de forma correta qual é a situação. A intolerância à lactose ela ainda é muito confundida com outras doenças, especialmente na infância. E se a gente faz o tratamento da forma inadequada, a gente não consegue, né, também ter a cura ou a resolução do problema de forma correta. Então, é muito importante a gente entender e eu gostaria muito de agradecer ao pessoal da Liga Acadêmica, né, de Saúde da Criança e do Adolescente pelo convite para estar aqui falando hoje com vocês sobre esse tema. Antes da gente falar o que é intolerância à lactose, a gente precisa entender o que é a lactose, né? A lactose, ela é o principal carboidrato do leite. Então, o leite de vaca, né, ele é composto por gorduras, por proteínas e por carboidratos, né, por açúcares. E no caso do leite de vaca e do leite materno, o principal carboidrato é a lactose. Então, tem a proteína, né, a proteína predominante do leite de vaca, que é a caseína, e ele tem algumas gorduras também. Mas a lactose é muito importante a gente deixar claro que é um tipo de carboidrato que é o principal carboidrato do leite materno e também do leite de vaca, tá? Normalmente nós somos capazes de digerir a lactose, né? Fisiologicamente nós somos programados para isso. E quem faz esse papel de digestão da lactose é uma enzima chamada de lactase. Essa enzima, vocês vão ver um pouquinho mais na frente, ela é como se fosse uma tesourinha, né? A lactose, ela é um disacarídeo, ou seja, ela é um carboidrato formado, né, por duas moléculas aqui, como a gente pode ver. Ele é formado pela junção da glicose com a galactose. Eles dois ficam juntinhos, mas para a gente conseguir absorver e aproveitar como fonte de energia, a gente precisa que eles se separem e fiquem na forma de monossacarídeos. Então, essa molécula que chega juntinha de lactose precisa passar pela ação da enzima lactase para se dividir, né, se tornar monossacarídeos, e aí sim a gente consegue absorver e transformar em fonte de energia, né? A glicose é a nossa principal substrato de energia que a gente utiliza para as nossas tarefas diárias mesmo, né? O principal substrato do nosso cérebro também. E a galactose, ela normalmente tem também a sua conversão em glicose para que também seja utilizado como fonte de energia. Né? Ela tem seus transportadores que vão transformar ela em glicose. Então, na função normal, a gente consome o leite materno ou leite de vaca, faz essa digestão da lactose e transforma em glicose e galactose, que vai se transformar depois em glicose também e ser utilizado como fonte de energia, e tudo bem. É o esperado, né? O fisiológico que acontece. Mas, no caso da intolerância à lactose,
é aquele tipo de indivíduo que ele não consegue digerir essa lactose porque ele não tem a enzima lactase. Essa enzima lactase, ela pode não ter sido produzida, se uma pessoa que ela não produz a lactase, e tem pessoas que ela tem redução na produção da lactase. Então, algumas pessoas realmente têm intolerância e não toleram nenhum tipo de quantidade porque não tem essa produção da enzima. E outras pessoas, que é o caso da maioria, toleram uma determinada quantidade por dia porque produz pouca lactase, mas ainda assim produz. Então, a intolerância é a incapacidade parcial ou total de digerir esse açúcar que é a lactose. E aí, o que acontece, né? Se a gente está consumindo, mas não está digerindo, ou ele vai ficar ali e, imagina, vai ficar acumulando lactose no nosso corpo, ou ele vai precisar que alguém faça essa digestão, né, no nosso lugar. E é isso que costuma acontecer. Esse papel da lactase, né, como a gente falou, é como se fosse uma tesourinha que vai cortar, vai tornar essa molécula, né, que é um disacarídeo, em monossacarídeos, e isso acontece no intestino delgado. Só que essa enzima, a lactase, ela fica como se fosse assim na borda do nosso intestino, das nossas microvilosidades. E como ela fica na borda do intestino, ela é uma enzima que ela é facilmente perdida também, porque se ela está ali em cima, qualquer alteração que a gente tem no intestino pode comprometer a nossa produção de lactase. Então é por isso que hoje muitas pessoas têm intolerância à lactose, especialmente adultos e idosos, porque ao longo dos anos o nosso intestino vai perdendo essa produção enzimática, né? E outros fatores, hoje em dia, também são capazes de prejudicar o nosso intestino, como, por exemplo, o consumo excessivo de alimentos industrializados, de produtos processados, ultraprocessados, que têm uma maior capacidade inflamatória, pode deixar o nosso intestino em um estado inflamatório e, por não estar saudável, esse intestino pode ter prejuízo também na produção da enzima lactase. E me diga, qual é a criança que hoje em dia não tem um alto consumo de industrializados, né? Hoje em dia tem sido cada vez mais comum encontrar crianças com sobrepeso, com obesidade, como consequência dos hábitos de vida e do estilo de alimentação. Então, a intolerância à lactose, ela pode ser secundária a um outro problema intestinal. E aí, o que acontece, né? Como eu falei, essa lactose, ela vai não estar sendo ali digerida pela enzima lactase, que seria uma condição normal. Então, ela fica ali no nosso intestino, no cólon intestinal, e ela vai sofrer a fermentação bacteriana, porque aquela molécula tá ali, né? Sem ser digerida, aquelas duas moléculas juntas. Então, ela não consegue ser eliminada na sua forma intacta, né? A lactose. Então, ela passa por um processo de fermentação bacteriana. Por que que isso acontece? Tanto para a gente conseguir produzir, conseguir excretar essa lactose que está ali, que foi consumida, mas também para ajudar a gente a conseguir absorver uma parte dela. Então, as bactérias do nosso intestino, do colo intestinal, fazem esse processo de fermentação para que depois uma parte dessa lactose consiga ser reabsorvida e ser reutilizada, né? Já que a gente utiliza a glicose como fonte de energia. Isso é ótimo, né? Se a gente parar para pensar, já que o corpo não está conseguindo digerir, então pelo menos as bactérias estão digerindo e uma parte está sendo aproveitada. A parte ruim, né, a parte negativa dessa fermentação bacteriana é que acaba produzindo, liberando gases e ácidos. E é por isso que a pessoa que tem a intolerância à lactose, ela tem aquela sensação de estufamento abdominal, ela tem maior produção de gases, ela tem maior flatulência e pode ter também mais diarreia, porque é uma consequência da fermentação bacteriana, as bactérias do intestino tentando ali digerir essa lactose. Então, realmente, uma parte dela acaba sendo digerida, mas existem esses sintomas clássicos e comuns como consequência, né? Que é as cólicas abdominais, né? É uma coisa bem comum. Diarreia, uma pessoa que tem muita flatulência, fica com inchaço, com distensão abdominal. Tudo isso é uma consequência comum da intolerância à lactose. E imagina isso para um bebezinho, né?
A gente fala de infância, mas a infância vai desde, né, o nascimento até a pré-adolescência. Então, imagina para um bebezinho que nasce com intolerância à lactose, que não pode consumir leite materno, porque é o principal carboidrato do leite materno é a lactose. E se ele não consumir uma fórmula infantil correta, em substituição, ou se ele ficar consumindo o leite materno, ele vai ter constantemente esses sintomas, que alguns deles são sintomas comuns realmente de bebês, e por isso fica difícil o diagnóstico também, né? Porque tem muita confusão do que é fisiológico e o que não é fisiológico. Mas o mais complicado é que o bebê ele não tem como se manifestar a não ser por choro. Então, o bebê que ele está sentindo desconforto constante, ele está sentindo cólicas, ele está com gases, ele pode ser um bebê que chora mais também, porque é a única forma dele se comunicar e falar que ele está sentindo uma coisa desagradável. Isso assim, desde os recém-nascidos, né, até os primeiros anos de vida. Quando a criança ela vai começando a conseguir falar, ela vai começando a conseguir se expressar, fica mais fácil dela demonstrar, dela dizer o que ela está sentindo. Mas ainda assim é algo muito delicado, né? Se já é ruim para nós adultos, imagina para uma criança. A parte positiva é que o tratamento, como a gente vai ver mais na frente, da intolerância à lactose, ele é mais fácil e é algo que a gente consegue administrar de uma forma tranquila hoje em dia. O que acaba sendo difícil em alguns momentos é entender e fazer o diagnóstico correto, não confundir com outras doenças, tá bom? Então, sobre os tipos de intolerância à lactose, a gente tem 3 principais tipos. A gente tem a alactasia congênita, que é a pessoa que nasce sem produzir nenhuma lactase. Já é uma coisa que o bebê ele já nasce com isso. Isso é muito raro, porque o leite materno tem lactose. Então, nós não fomos fisiologicamente feitos para não tolerar leite materno, né? O leite materno é o principal alimento para o bebê, é a melhor fonte nutricional, é a melhor forma de oferecer proteção imunológica, afeto para a mãe e para o bebê. Então, naturalmente, nós fomos feitos para tolerar lactose. É muito raro mesmo uma criança já nascer com essa intolerância e, nesse caso, é uma alactasia. Então, ela não produz nada, ela não tolera nenhuma quantidade. E aí, a terapia, nesse caso, é a retirada completa da lactose, incluindo o leite materno. Um outro tipo é a intolerância por hipolactasia secundária, ou seja, hipolactasia significa que a pessoa produz, mas ela produz pouca lactase. E ela é secundária porque normalmente é alguma disfunção intestinal que, como consequência, reduziu a produção de lactase. Lembra que eu falei que ela fica lá no topo do intestino, né? Lá na vilosidade, nas microvilosidades. Então, com isso, alguma alteração intestinal faz com que realmente tenha uma perda de produção de lactase. Então, nesses casos, o essencial é tratar a doença de base. Como é uma hipolactasia, a pessoa ainda tem uma determinada produção de lactase, mas ela é baixa. Então, reduzir o consumo de lactose é uma coisa que ameniza os sintomas, mas o correto mesmo é tratar a doença de base e em muitos desses casos, né, de uma hipolactasia secundária, quando a doença de base ela é corrigida, quando realmente o problema é corrigido, a pessoa consegue voltar a tolerar a lactose. Então, por exemplo, o caso de uma criança que tem uma doença intestinal, como síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn, que são doenças que deixam o intestino em um quadro inflamatório constante, tá? Uma criança que ela está tendo diarreia persistente, ou seja, muitos dias de diarreia, pode diminuir a produção de lactase e aí precisa descobrir qual é a causa dessa diarreia para aí sim conseguir fazer o tratamento e ver se a criança volta a tolerar depois a lactose. Então, no caso da hipolactasia secundária, né, essa intolerância ela pode ser reversível quando a gente consegue tratar a doença de base, porque é só uma consequência daquele estado do intestino naquele momento.
Um terceiro tipo, é a intolerância por hipolactasia do tipo adulto, que é a mais comum, e que hoje mais de 50% da população adulta contém essa hipolactasia do tipo adulto, e que pode também acontecer com crianças, mas é pouco comum também. Na infância, desses três tipos, o mais comum é a secundária, quando a criança ela teve algum problema, né, que levou a essa redução na produção. Mas a criança pode também ter essa hipolactasia, que é uma redução gradual da produção de lactose, né? Aos poucos, a pessoa vai diminuindo a sua produção e a estratégia é reduzir o consumo de lactose da dieta, né? Procurar aqueles produtos que são sem lactose ou dar preferência para os derivados do leite, como queijos e iogurtes, que têm um teor de lactose bem menor do que o próprio leite em si. Tem também um quarto tipo, que ele também é reversível, que é uma hipolactasia do prematuro, mas nesses casos a gente aconselha manter o leite materno, porque o leite materno, especialmente para o prematuro, ele é o que vai trazer o sistema imunológico, o que vai trazer a proteção, a oferta de proteínas que ele precisa, e normalmente nesse caso acaba sendo reversível também. Mas, como eu falei, em crianças, especialmente em recém-nascidos, a pessoa nascer com intolerância à lactose é algo muito raro mesmo. Mas acontece, né? Claro, e é importante a gente entender e saber qual é o protocolo, né? O que fazer com base nisso. Se precisa retirar todo o leite da dieta, todas as fontes e derivados de leite, que em muitos casos não é o necessário. Especialmente se for uma hipolactasia, a pessoa ela tolera uma determinada quantidade de lactose ainda por dia. Então, não é necessário fazer uma exclusão completa de lácteos, especialmente porque os derivados têm um teor menor de lactose. Então, é muito importante a gente entender isso. Como é que a gente descobre se a pessoa tem intolerância à lactose ou não? Hoje em dia parece que todo mundo tem intolerância à lactose, né? E como é que a gente vai saber se a pessoa realmente tem ou não? Porque pensa aí, gases, distensão abdominal, isso é uma coisa que é relativamente comum. E aí quer dizer que todo mundo que tem gases e distensão abdominal tem intolerância, né? E a gente precisa realmente confirmar o diagnóstico para determinar se é uma intolerância à lactose ou não. A forma mais fácil de fazer esse teste é o teste clínico, que você pode fazer até em casa mesmo, que é retirar os alimentos que contêm lactose da dieta e observar se vai ter melhora dos sintomas. Então, você suspende o consumo de alimentos com lactose e depois você pode tentar reintroduzir, né? Caso tenha tido melhora dos sintomas, você pode depois tentar reintroduzir para ver se foi algo transitório ou se é realmente uma intolerância. Se os sintomas voltarem com a reintrodução, é muito provável que a pessoa tenha intolerância à lactose. Um outro teste, que é um teste mais fidedigno, é um teste respiratório, que faz uma pesquisa da eliminação de hidrogênio em amostra do ar respirado. Por quê? Lembra que eu falei que a pessoa que consome a lactose e não tem a lactase, ela vai precisar da fermentação bacteriana? Então, essa fermentação bacteriana tem maior liberação de gases e de ácidos. Parte desse gás, ele vai ser reabsorvido pelo intestino, alcança a corrente sanguínea e é eliminado no ar expirado dos pulmões. Então, você fazer esse teste respiratório para uma pessoa que consumiu a lactose, provavelmente vai ter uma expiração maior de hidrogênio por causa dessa fermentação, né? Ele está sendo eliminado, do que uma pessoa que não tem a intolerância e que consegue digerir normalmente a lactose. Um terceiro teste, que é o teste de tolerância à lactose, talvez seja o mais conhecido, que ele é feito normalmente em laboratórios e a pessoa ela ingere um copinho bem concentrado, né, como se fosse uma garapinha contendo muita lactose, né, como se fosse um leite bem concentrado. E qual é o esperado para uma pessoa que tolera bem a lactose? É fazer com que essa digestão aconteça e vai ter elevação na glicemia, porque a lactose ela vai ser redigerida e vai formar glicose e galactose. Então, se está tendo maior consumo de lactose, é esperado que tenha maior liberação de glicose por causa do processo de digestão.
Caso isso não aconteça, é muito provável que a pessoa ela tenha a intolerância, né? Se não atingir os valores de recomendação, né, maiores que 20 miligramas por decilitro, é sugerido que tenha a intolerância porque a pessoa não está digerindo, né? Não está tendo provavelmente essa enzima lactase. E aí, nesses casos, é bem comum a pessoa apresentar outros sintomas, né? Como diarreia, gases, distensão abdominal, por causa do consumo bem concentrado da lactose. É um pouco desagradável o teste, mas é uma forma bem fidedigna também da gente descobrir se a pessoa tem ou não. Uma outra opção é fazer o teste genético, mas aí nesse caso ele só serviria quando a pessoa está suspeitando de uma intolerância primária ou congênita, ou seja, a pessoa que nasceu com a intolerância à lactose. Como esse caso é menos comum, esse teste também acaba sendo menos comum, porque na maioria dos casos a intolerância ela não é congênita, a pessoa não nasce com intolerância à lactose, mas pode desenvolver depois. E aí que está a questão. Na infância, a intolerância à lactose é muito confundida com alergia à proteína do leite de vaca. Então, é muito importante a gente saber diferenciar esses dois tipos de doenças, né? Para fazer o tratamento também da forma correta. Qualquer um dos dois, se for feito da forma correta, não vai conseguir ter alívio dos sintomas e pode trazer outros prejuízos nutricionais. O que é a alergia à proteína do leite de vaca? É alergia a, como o nome diz, né, a parte da proteína, né, que é a caseína do leite de vaca. A caseína, ela é uma proteína como se ela fosse maior, então ela é de difícil digestibilidade. E a pessoa que tem alergia à caseína, ela não é como se o corpo reconhecesse que aquela proteína é um corpo estranho. A caseína não é a principal proteína do leite materno. No leite materno, é como se essa proteína já fosse mais quebradinha, porque ele precisa ser de fácil digestibilidade para o bebê, porque ele ainda não tem o sistema digestório totalmente completo, né? Então, é por isso que o leite materno não contém grandes porções de caseína como o leite de vaca. E em muitos casos de alergia à proteína do leite de vaca na infância é por causa do consumo precoce de formas infantis com proteínas intactas. E aí o corpo não tem ainda a capacidade de digerir completamente e reage ali como se fosse um corpo estranho. Então, a alergia à proteína do leite de vaca, ela pode ser mediada por IgE, né, por uma imunoglobulina, ou ela pode ser uma reação dos nossos linfócitos. Nos dois casos, a criança ela não pode consumir nenhum tipo de leite, nem derivados do leite, nem traços de leite, né? Quando a gente compra um produto industrializado e tem escrito no rótulo, pode conter traços de leite, a criança não pode consumir. Ela não pode consumir alimentos que foram preparados na mesma panela ou no mesmo liquidificador que outro alimento com leite, porque pode conter traços de leite também, e qualquer quantidade, partícula da proteína causa reação para as crianças. Então, nesse caso, a criança ela pode consumir sim leite materno, desde que a mãe faça a dieta de exclusão total da proteína do leite de vaca. E aí, quando começa a introdução alimentar, também a criança ela deve continuar fazendo a exclusão total. E é importante fazer esse tratamento por pelo menos 6 meses sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de reação, para que o intestino consiga se estabilizar e aí sim a criança volta a tolerar depois essa proteína do leite de vaca. Então, na maioria dos casos, a PLV ela é uma doença reversível se o tratamento for feito corretamente. Infelizmente, como ela acaba sendo muito confundida, a mãe às vezes até com orientação profissional, né, de um profissional que não é muito bem qualificado, acaba trocando a fórmula infantil por uma fórmula sem lactose. Ou então a mãe que está amamentando faz uma dieta de exclusão só da lactose e aí fica tomando leite sem lactose, comendo iogurte, comendo queijo, comendo pizza e continua tendo reações no bebê, porque ela não excluiu completamente a proteína. Se ela não trocar os utensílios da casa, ela pode continuar a estar ainda consumindo traços. Tem medicamentos, tem vários alimentos industrializados que contêm traços de leite como reação cruzada. Então, não adianta a mãe que está amamentando
só retirar a lactose da dieta dela. Ela precisa retirar todo tipo de contato com leite e traços de leite para que a criança ela consiga progredir e parar de ser uma criança alérgica. Algumas crianças continuam sendo ao longo da vida e aí precisam continuar realmente tendo essas precauções, porque qualquer consumo que ela tiver, ela pode ter reação, mas a maioria das crianças consegue reverter. É muito importante conscientizar toda a família, porque não pode oferecer um biscoitinho maisena, por exemplo, porque isso atrapalha o tratamento. E qualquer contato que a criança tiver com o leite, nesse meio tempo aí dos 6 meses, a gente recomeça a contagem. E é como se fosse o dia zero de novo e precisa passar mais 6 meses sem nenhum contato. Para aí sim, a gente voltar a fazer a reintrodução com os alimentos assados, como bolo, biscoito, que contém menor teor de lactose, depois os derivados, para depois fazer o teste realmente com o leite. No caso da PLV, existem fórmulas infantis também, né, para criança que não está amamentando, que são fórmulas infantis como se elas já fossem pré-digeridas, né? Então, ela não tem a caseína na sua forma intacta. Ela tem a proteína do leite de vaca, mas na forma de aminoácidos, né? Ou então de e tripeptídeos. E aí a criança tolera melhor esse tipo de fórmula no caso da mãe que não está amamentando, né? Quais são as reações mais comuns da alergia? São reações dermatite, né? Então, placas vermelhas em todo o corpo, na pele. Tem criança que ela tem reações gástricas, então ela tem mais vômitos em jatos, ela tem mais diarreia, tem sangue nas fezes, muco nas fezes. Tem criança, especialmente nas que são mediadas por IgE, que elas têm inchaços e pode ter inclusive edema de glote e pode inclusive, né, obstruir a respiração se não tiver uma reação rápida. A alergia mediada por IgE, ela normalmente tem reação em questão de horas, enquanto que a mediada por linfócitos, ela demora até dias para a criança reagir. É até um pouco mais complicado para você saber qual foi o que ocasionou a reação, né? Então, é uma coisa que precisa realmente de acompanhamento, tanto para a criança como para a mãe que está amamentando, para que a mãe não tenha uma dieta que seja muito restrita. No começo é um pouco até desesperador, né? Porque a mãe pensa que ela não pode consumir mais nada. Tudo que ela gosta parece que tem leite, que tem derivado de leite, que tem traços de leite. E a mãe fica realmente preocupada sem saber o que comer, fica numa dieta à base de arroz e batata praticamente, isso pode ser prejudicial também, porque se a mãe come muito pouco calorias, muito pouco nutrientes, ela pode produzir menos leite e acabar tendo um desmame natural pelo estresse e pela baixa de calorias na alimentação. Então, continuar a amamentação, né, o leite materno é muito importante nessa fase, mas é importante que tenha um acompanhamento correto para a mãe e para a criança. Já na intolerância à lactose, não é uma reação à proteína do leite, é uma reação ao carboidrato do leite, é uma má digestão, ele não consegue ser digerido. Não é uma reação do sistema imunológico, é realmente uma deficiência na produção da enzima. E, nesse caso, a criança maior, ela pode naturalmente tomar aqueles leites que são sem lactose. Mas, para os bebezinhos, o bebezinho precisa de uma fórmula que seja sem lactose e ele não pode consumir leite materno, porque mesmo que a mãe faça uma dieta de exclusão de lactose, que ela faça uma dieta de exclusão do leite, o carboidrato do leite materno continua sendo a lactose. Então, infelizmente, as crianças, os bebezinhos que nascem com intolerância não podem ser amamentados. As crianças maiores, né, que desenvolvem depois ou que cresceram, né, e evoluíram com a intolerância à lactose, já é um pouco mais fácil da gente administrar, porque existem muitos produtos hoje que são isentos de lactose, né? É mais um trabalho de leitura de rótulos, mas hoje em dia a gente encontra com facilidade no mercado. Então, a mãe que ela tem um filho com intolerância à lactose, ela não pode amamentar e não adianta ela fazer uma dieta de exclusão e ela não precisa fazer, porque isso não vai fazer diferença. A mãe que tem a criança com alergia à proteína do leite de vaca deve, de preferência, continuar amamentando, mas precisa fazer exclusão total e não adianta excluir só a lactose, porque a criança vai continuar tendo a reação, porque o problema dela não é com a lactose, é com a proteína do leite de vaca. Então, é muito comum, hoje em dia, encontrar bebezinhos e crianças com alergia à proteína do leite de vaca, e é muito importante não confundir com a intolerância, porque quanto mais tempo você demora
para agir mais tempo se o bebê está sofrendo, né, com sangue nas fezes, com desconfortos, enfim. Então, é importante a gente entender e fazer o tratamento correto em todos os dois casos. Esses são os mais comuns, embora a alergia seja mais comum do que a intolerância, mas tem ainda uma terceira doença, que também é uma doença rara, que é chamada de galactosemia, que também pode ser confundida com intolerância à lactose. Nesse caso, a criança ela consegue digerir a lactose, ela transforma a lactose em glicose galactose, né? Ela tem a enzima lactase, mas ela não consegue converter a galactose em glicose. E isso é realmente algo muito grave, porque diferentemente da lactase, que quando a gente não produz, as nossas bactérias intestinais conseguem fazer a fermentação, então apesar de ser desconfortável, a gente consegue resolver o problema. Se a gente não tem esse transformador da galactose em glicose, não tem nada que faça isso pelo nosso corpo. E se a galactose ela se acumula, se a pessoa tem galactosemia e continua consumindo produtos com galactose, com lactose, esse acúmulo de galactose pode chegar em níveis tóxicos, causando doenças nos rins, causando doenças no fígado, causando doenças cerebrais, danos cerebrais e até mesmo, a depender do caso, pode levar à morte. Então, é uma doença bem séria mesmo. Nesse caso, é preciso fazer a retirada completa da lactose para que não tenha esse acúmulo. Mas, em compensação, é uma doença bem rara. É ainda mais rara do que a intolerância à lactose. No caso da intolerância à lactose, né? Como eu falei, se for uma pessoa, um bebezinho que nasceu com a intolerância, que tem intolerância congênita, o tratamento mesmo é a oferta de fórmulas infantis sem lactose. A base mesmo da proteína do leite, mas sem lactose. São fórmulas já feitas apropriadas, né, para essas crianças. Para as crianças maiores, tem o próprio leite integral, zero lactose também, que pode ser consumido. E tem outras opções, como fórmulas à base de arroz e de soja, que nesse caso não contém leite. E aí, como consequência, também não contém lactose, né? Mas a própria fórmula à base de leite sem lactose já resolve o problema, porque no caso da intolerância, a questão é só com o carboidrato, né? Com a lactose. Então, já tem algumas fórmulas infantis apropriadas para isso. E aí, lembrando que a criança não pode ser amamentada porque o leite materno contém lactose. Ela precisa mesmo de fórmula infantil. Para as crianças maiores, né, que desenvolveram a intolerância à lactose ao longo da infância, uma estratégia que pode ser uma estratégia mais pontual é consumir a própria lactase. Hoje em dia, a gente já encontra com mais facilidade essa lactase, tanto em gotas, como em comprimido, como em sachê. E a gente consumindo o que o nosso corpo não está conseguindo produzir, né? Então, a gente pode consumir em momentos específicos, que sabe que vai ter um evento e vai acabar consumindo um pouco a mais de lactose, né? Pode consumir para evitar ou minimizar os efeitos colaterais, né? Evitar ter esses desconfortos, as diarreias. Eu não acho muito viável para se tomar todos os dias, eu acho que é muito mais viável mesmo reduzir a lactose da dieta, né? Descobrir a sua tolerância e substituir por outros alimentos que tenham baixa lactose ou que não tenham lactose, que hoje em dia é muito mais fácil da gente encontrar em mercados, em lojas, produtos que foram feitos mesmo sem a lactose. Então, eu acho mais viável do que realmente ficar tomando todos os dias a enzima. Mas é uma estratégia pontual e que ajuda muito para a gente pensar no ponto de vista social, né? Imagina, para uma criança ir para um aniversário de um amiguinho e vai ter ali bolo, brigadeiro, docinhos, que ela pode querer consumir, mas fica se restringindo, né? Fica se privando porque ela sabe que vai acabar passando mal. Então, para estratégias pontuais, pode ser interessante. Para o dia a dia, a gente já não recomenda que a alimentação infantil seja a base desses tipos de docinhos, né? Dessas altas quantidades. Mas, para estratégia, para momentos pontuais, né? A gente também não precisa de restrições severas para as crianças.
dos alimentos lácteos, os que têm maior teor de lactose são realmente os alimentos à base do próprio leite, né? Mas os derivados, como eu falei, os queijos, iogurtes, coalhadas, são outros alimentos que têm um bom teor de cálcio e que não têm uma quantidade tão grande de lactose, então eles podem ser incluídos com mais facilidade. A intolerância, ela varia, ela pode ter diferentes graus, né? Mas é importante cada pessoa descobrir a sua quantidade tolerável. Uma estimativa que a gente coloca é de 1 copo de leite por dia, que é mais ou menos a quantidade que a maioria das pessoas tolera. Então, mesmo quem tem intolerância à lactose consegue consumir uma determinada quantidade por dia. E aí você precisa saber qual é o grau da sua intolerância. Tem pessoas que são mais sensíveis mesmo, que têm uma intolerância mais grave, que até o cheiro da lactose já traz algum tipo de desconforto. Tem pessoas que já toleram quantidades maiores, que conseguem tolerar principalmente os derivados com mais tranquilidade. Uma outra estratégia é sempre associar os alimentos que contêm leite com outros tipos de alimentos, por exemplo, com pães, né? Ao invés de você começar o queijo, comer um queijo com pão, com cereais, com raízes, porque quando você aumenta essa carga glicêmica, né? Você combina com outros alimentos, especialmente com proteínas, você tem mais saciedade e você reduz a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, você demora mais tempo para digerir aquele alimento, né? Especialmente os alimentos que têm maior teor de fibras, eles são digeridos de forma mais lenta. E se você digere de forma mais lenta, você dá tempo para o seu corpo conseguir digerir aquela lactose com a quantidade que seu corpo produz. Então, é uma estratégia que ajuda bastante também. Consumir combinado com outros alimentos. Não tomar, por exemplo, um copo de leite puro. Você pode optar por uma vitamina, por exemplo, né? A depender, claro, da sua tolerância. E você pode sempre optar pelos alimentos isentos de lactose. Esses alimentos que são sem lactose que a gente encontra no mercado, na verdade, eles não tiram a lactose do produto, eles adicionam a enzima lactase. Então, leite sem lactose, iogurte sem lactose, normalmente eles têm a adição da enzima lactase, por isso que as pessoas que são intolerantes conseguem tolerar melhor esse tipo de produtos. Esses leites, né, sem lactose, como eu falei, é bem comum encontrar hoje em dia biscoitos sem lactose, iogurte. Então, hoje em dia o mercado ele já está bem mais variado nessa oferta. E a gente estimula que a pessoa dê preferência aos alimentos mesmo que contêm menor teor, como os derivados. É muito importante a gente entender isso, especialmente na infância, né, mas em todas as fases, que a pessoa ela não precisa excluir completamente o leite e todos os derivados do leite da dieta, especialmente se ela tem uma determinada tolerância, né, que é o mais comum. Porque o leite é uma rica fonte de cálcio e de vitamina D, e que isso é muito importante para a saúde óssea. Então, se a gente corta tudo da dieta, né? Tô com intolerância, preciso cortar tudo, fechar a boca, parar de comer. Isso pode ser prejudicial, especialmente na infância, que é uma fase que a gente está passando por crescimento, que está passando por desenvolvimento, e que ter oferta adequada de calorias e de nutrientes é fundamental para o crescimento da criança, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não gerar deficiências nutricionais na infância por causa da má conduta, né? Por fazer da forma inadequada. A gente chama atenção, então, principalmente ao cálcio e à vitamina D, mas também ao consumo de riboflavina e de proteínas. A gente consegue substituir esses nutrientes em outros alimentos também. Proteínas a gente consegue encontrar facilmente em carnes, em ovos, em frangos, em peixes. Então, a gente consegue atingir as necessidades de proteínas, mesmo com a ausência do leite, né, para as crianças que têm a alactasia congênita e que não pode consumir nenhum tipo. Riboflavina, cálcio e vitamina D, a gente também consegue encontrar em outros alimentos, especialmente em alimentos verdes escuros, como brócolis, folhas verdes escuras, né, couve, espinafre, a gente também consegue atingir níveis interessantes, embora com o leite e os derivados a gente consiga com mais facilidade, é possível adequar isso na dieta. E vitamina D, especialmente, a gente consegue com a exposição à luz solar. E é importante que a gente tenha esse costume, especialmente agora, né, que a gente está passando mais tempo dentro de casa.
a gente tem esse costume de ter uma exposição à luz solar. A gente naturalmente já passa mais tempo em ambientes fechados, em escolas, em quadras fechadas, dentro de casa, o play é fechado. Então, muitas pessoas hoje já têm mais deficiência de vitamina D e especialmente agora, né, que a gente está passando por uma situação atípica e está passando mais tempo dentro de casa, é ainda mais importante chamar a atenção a importância da vitamina D. A gente tem mais dificuldade de encontrar ela na alimentação, então a exposição à luz solar é a forma mais fácil e barata de encontrar, né, essa vitamina D, essas doses de vitamina D. Mas, se necessário, também tem a possibilidade de fazer a suplementação, tanto de cálcio como de vitamina D. Para as mães, chamo mais uma vez a atenção de que não é necessário fazer a exclusão total de leites, nem para a dieta da mãe, e em muitos casos, né, se a criança ela tiver uma hipolactasia e não uma alactasia, também não precisa excluir totalmente. Se a criança ela nasceu com essa intolerância e não tolera nenhuma quantidade, realmente precisa excluir da dieta. Mas se a mãe que está pensando em excluir lactose dela para poder amamentar, infelizmente não é possível, porque a lactose continua sendo o principal carboidrato do leite materno, mesmo que a criança tenha alergia, que a criança tenha intolerância e que a mãe faça dieta de exclusão, ela continua produzindo lactose. E a outra atenção que eu chamo é que não tem nenhuma recomendação da mãe gestante ou da mãe que está amamentando de excluir leite, derivados ou lactose da dieta dela com o intuito de prevenir que a criança não tenha uma alergia ou que não tenha intolerância. Não tem nenhuma comprovação que mostre que a mãe que fez essa exclusão na dieta dela, né, como gestante ou amamentando, isso fez com que a criança tivesse menos chance de desenvolver alergias ou intolerâncias. Então, para a mãe também é muito importante o consumo de cálcio e de vitamina D, e fazer essa exclusão de leite derivados ou de lactose não é necessária e pode ser prejudicial também. Então, esse é um alerta muito importante para as mães. Eu sei que as mães querem melhor para os filhos e que elas vão se dedicar ao máximo para fazer com que a criança ela tenha o melhor, mas não tem nenhuma comprovação que mostre que isso seja eficaz. Então, fica aí o alerta para as mães gestantes ou que estão amamentando que não precisam fazer essa exclusão, a não ser, claro, né, que ela tenha a intolerância por si só e ela sinta desconfortos, aí ela pode realmente reduzir a lactose da dieta, mas prestando atenção à oferta desses outros nutrientes em outros alimentos. Outra atenção também que é importante a gente ter com a leitura de rótulos. Já tem uma lei de 2003 que diz que os rótulos eles precisam sempre descrever quando um produto contém lactose, né? Isso também acontece com outros tipos de alergias, né? Para alérgicos tem que descrever que contém leite, que contém traços de leite, que contém traços de soja, mas também tem essa lei específica para a lactose, para que quando você compre, por exemplo, um biscoito, né, e aí você está ali na dúvida se tem ou não, ele precisa te dizer lá no rótulo se contém lactose ou não. E na dúvida, claro, né, sempre optar por produtos naturais, menos industrializados, menos embalagens, mais descascar, né, mais frutas, verduras, que aí você vai ter certeza que não vai ter nenhum tipo de lactose nos alimentos que são realmente naturais. Nos industrializados, às vezes até alimentos que você não espera pode conter, né? Especialmente traços de leite, mas nesse caso da lactose é bom ficar atento. Muitos medicamentos utilizam lactose como parte do recipiente, então é sempre bom ficar de olho, especialmente se for o caso de uma criança que não produz a lactase de jeito nenhum. E na infância, né? A repercussão, né? Como é que a lactose, intolerância à lactose vai impactar na infância. Eu acho assim que, como eu falei, é uma doença pouco comum na infância. É muito mais comum encontrar crianças com alergia, mas ainda assim existem crianças com intolerância à lactose. Então é muito importante que os pais e que os profissionais saibam entender o que é a intolerância para fazer o tratamento da forma correta. E assim como os pais precisam entender, a criança ela precisa também entender o que é que ela tem, para que ela não acabe tendo algum exagero, algum desconforto e não entenda o motivo, né?
A gente precisa criar o hábito de conversar com os nossos filhos, de entender as crianças, tá? E de fazer realmente o tratamento de forma adequada. Como hoje em dia é muito mais fácil a gente encontrar produtos isentos de lactose no mercado, a intolerância à lactose na infância hoje em dia afeta muito pouco a vida da criança, do ponto de vista de comprometer nutricionalmente ou de afetar socialmente. Mas claro que, como eu falei, a gente tolera uma determinada quantidade por dia, no caso da hipolactasia. Então, mesmo que a criança consuma uma baixa quantidade, porque consumiu o lanche de algum coleguinha na escola, ela provavelmente não vai ter grandes reações. Mas é possível acontecer, né? Especialmente nesses ambientes de escola, creche, aniversário, que a gente tem menor controle de como está sendo, né? A gente precisa entender o contexto social. Então, é possível que aconteça algum momento de exagero e que cause alguma reação desconfortável para a criança, especialmente em casos mais graves, né? Que pode levar a diarreia, que é realmente um desconforto ainda maior. Então, pode ser necessário, em alguns casos, né? Utilizar estratégias como a própria utilização das enzimas, para garantir também que a criança ela não seja prejudicada do ponto de vista social. A gente precisa entender que a alimentação vai muito além da nutrição fisiológica, né? Tem todo o contexto social que a criança está inserida. E na infância ainda é mais importante a gente saber explicar, saber ela entender, fazer com que ela saiba o que ela está sentindo e que ela saiba também expressar o que ela está sentindo. A gente precisa saber ouvir e conversar mais com as crianças e quebrar essa crença de que criança não entende nada, criança não sabe de nada, criança sabe de muita coisa. E a gente precisa realmente criar esse hábito, tá bom? Com a compreensão e a orientação adequada, a gente consegue garantir as necessidades nutricionais, né, que é muito importante na infância para garantir o crescimento e desenvolvimento da criança, e também o alívio dos sintomas, né, que é um desconforto em qualquer faixa etária, especialmente para os menorzinhos, né, os que nascem com essa doença e que não sabem ainda se manifestar da forma correta. Quanto antes a gente consegue intervir, mais rápido vai ser o alívio dos sintomas. Então, para a infância, hoje em dia, é algo mais fácil de se administrar quando a gente entende corretamente. É por isso que é importante a compreensão e não confundir com outras doenças, para que a gente também não precise fazer medidas extremas que podem não ser prejudiciais e podem não ser eficazes também, né? Eu acho que o maior prejuízo da intolerância à lactose na infância para a criança que nasce com a intolerância é não poder ser amamentada, porque o leite materno é a melhor fonte nutricional para a criança. Ele é feito da forma adequada, apropriada para aquele bebezinho, né? Tanto em oferta de calorias, na oferta de nutrientes, na oferta de proteção, na oferta do sistema imunológico, da microbiota intestinal. A criança que ela é amamentada, ela tem menor chance de desenvolver outras doenças e alergias ao longo da infância. Ela tem maior controle de fome e saciedade, porque ela que regula, né, o quanto ela quer mamar. O leite materno, ele é em livre demanda. Então, eu acho assim que o maior prejuízo hoje em dia, infelizmente, é para as crianças que elas não podem ser amamentadas. Embora as fórmulas infantis elas sejam feitas para ser o mais próximo possível do leite materno, né? Elas são modificadas com essa finalidade, mas ainda assim, infelizmente, não é a mesma coisa, né? Não vai trazer esses fatores imunológicos e nem o fortalecimento do vínculo que a amamentação oferece. Claro que não quer dizer que a criança que não é amamentada, ela não é uma criança que vai ser amada, né? Ela tem outros momentos também para valorizar nesse momento com a relação com a mãe. Mas ainda assim, infelizmente, é um prejuízo que acontece, mas que pode ser adequado e que hoje em dia a indústria fornece alternativas para isso. Mas quando a gente entende, quando a gente compreende, quando a gente faz com que eles compreendam também, é algo que fica bem mais fácil de administrar. Muito obrigada a todos, né, por assistir, pelo interesse, por chegarem até aqui nesse momento. Muito obrigada pelo convite, por participar, né, dessa semana, desse curso de férias. Parabéns a vocês que estão participando desse curso de férias, tá? Se ficar alguma dúvida com relação ao tema
ou quiserem conversar sobre algum outro assunto relacionado à infância, aqui tem o meu contato, tanto e-mail, Instagram, WhatsApp. Eu acho que esse é um tema muito interessante da gente debater, da gente discutir, porque infelizmente a gente, hoje em dia, a gente tem o fator positivo, que é o acesso à informação, e tem o fator negativo, que é o acesso à informação. A gente encontra as coisas com muito mais facilidade na internet, mas a gente precisa entender também que a internet não substitui acompanhamento médico, acompanhamento profissional, acompanhamento nutricional. E que na internet, embora tenha muita coisa boa, eu particularmente gosto muito de compartilhar muita informação na internet, né, nas minhas redes sociais, mas infelizmente qualquer pessoa pode compartilhar e nem tudo que está sendo compartilhado é informação de qualidade. Então a gente precisa ter muito cuidado também com o tipo de informação que a gente consome, né? Se ela tem realmente bases científicas, né, evidências por trás disso, se é realmente verdade, se é realmente o melhor. Antigamente as pessoas falavam muito, mas o que que tem, né? Você consumiu leite e você não morreu. Por que que seu filho não pode consumir leite? Né? Mas assim, hoje em dia a gente tem muito mais estudos, né? A gente entende a particularidade e não é porque não morreu que seja o melhor para a criança. E como pais, eu sei que nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Então, entender e fazer com que os outros da família entendam também, hoje em dia ainda é, às vezes, um desafio muito grande. Por isso que o acompanhamento nutricional, né, o acompanhamento profissional, ele ajuda bastante para que os pais eles se sintam mais seguros e para que as crianças elas sejam nutridas e se desenvolvam da melhor forma, cresçam super saudáveis e sejam muito felizes e ativas também, né? Claro. Então, é por isso que eu sempre gosto de reforçar a importância, né, do acompanhamento nutricional e do acompanhamento profissional, né, de outros profissionais também. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais reconhecendo isso, né, ainda bem, e é muito importante a gente buscar entender para fazer com que o tratamento ele seja correto e que a criança ela tenha qualidade de vida. Não adianta a gente ficar buscando fazer restrições extremas, fazer exclusões, pensando que crianças são mini adultos e que a gente vai fazer as terapias da mesma forma que a gente faz com adultos. Não é assim que funciona, né? As recomendações são diferentes e o tratamento deve ser diferente. E a criança ela deve ser sempre protagonista. A gente precisa incluir a criança, fazer com que ela entenda, conversar com ela, para aí sim a gente conseguir ter resultado. Não adianta chegar e passar uma lista de proibições, né? E se isso não significa nada para ela e talvez só crie uma relação ruim para a alimentação. Então, fazer com que ela entenda, fazer com que ela que se torne divertido, né? Eu trabalho muito com as ferramentas do coaching nutricional infantil, que nada mais é do que ferramentas lúdicas para fazer com que a criança ela entenda o motivo, né, de precisar fazer aquilo e que ela mesma dê as propostas, as soluções. Claro que a gente vai guiando, mas quem conduz é ela, quem dá as alternativas são ela. E quando ela percebe que ela que está sendo ouvida, que ela que está dando as ferramentas, os mecanismos, né, as propostas da solução, fica muito mais fácil. A gente precisa entender que às vezes realmente são mudanças que precisam ser graduais e que tudo bem, né? Então, saber trabalhar com criança é muito importante, tá bom? Muito obrigada, agradeço muito ao convite ao pessoal da Unime, tá? Por ter palestrado, né, feito essa aula. E se precisarem de alguma ajuda, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição, ok? Tchauzinho.